quê. E como eu já pontuei algumas vezes, né? Eu sou historiador e tal, e eu gosto de coisas antigas, eu gosto de ver como é que as pessoas enxergavam o mundo décadas ou séculos atrás e tal. E daí eu decidi comprar a edição definitiva dos X-Men, né? Você pode falar X-Men, mas quando eu era criança eu falava X-Men, então meio que ficou desse jeito, né? Então que seja dos X-Men. E eu comprei os três. Então eu li esse e eu li esse, que é a fase clássica dos personagens. Caso você não saiba, a revista foi cancelada no número 66. Deixa eu ver aqui qual que é a data. Em março de 70. Então, de 1970, né? Ela começa em 63, em setembro de 63, e termina em 70, né? Então, um pouco menos de 7 anos a revista original. Daí depois ficou um tempo lá reciclando histórias antigas, para daí vir Wolverine, Colossus, Noturno, Kitty Pryde na sequência. Bom, então eu li isso. E o que eu posso falar sobre todo esse primeira parte dos X-Men? Primeiro eu li bem espaçado, eu comecei a ler no ano passado ainda, né? Porque, cara, é difícil, hein? Essa primeira parte aqui é difícil. Mesmo sendo historiador, eu entendo como é que funcionavam os quadrinhos naquela época, os desenhos do Jack Kirby e tal. As histórias feitas pelo Kirby e pelo Lee, né? Pelo Stan Lee. Eu entendo como que a coisa era feita, e isso não é um problema, né? Só que é muito lento. Tudo é duplicado. Então o anjo alça voo e ele fala: eu, o anjo, alçarei voo. Aí o Ciclope joga um raio dos olhos dele. Eu, Ciclope, estou jogando meus raios. Sabe, tudo é duplicado. Tudo. Não tem nenhum momento que alguém faça uma ação sem ter um diálogo dizendo o que está fazendo na ação. Sério, é praticamente você não encontra nenhum diálogo, nenhuma ação sem diálogo, né? Ó, e isso acaba deixando a coisa cansativa, né? Tudo bem, eu sei que às vezes mataram o pensamento, os balões de pensamento nos quadrinhos, isso para mim é um problema. Mas aqui, na década de 60, era muito exagerado. Eu entendo que era da época, né? Eu entendo que você, de alguma maneira, estava criando uma gramática de quadrinhos de super-herói, ainda que ela já tivesse sido feita lá desde os anos 30. Mas sei lá, vamos dar essa xepa aí pro Stan Lee, pro Jack Kirby. Mas, puta, é difícil para ler. É difícil. Por outro lado, apesar de ser difícil, todas as bases dos X-Men, dos X-Men, estão aqui. Então, já de cara, você já tem o Magneto, depois você já tem o Blob, depois você já tem a Irmandade de Mutantes, o Wando e a Pietra. Não, e o Pietro, né? A Wanda e o Pietro, não é Pietro. Wanda e o Pietro. Aí tem alguns que nunca mais apareceram. E aqui começa também uma certa. Deixa eu ver em qual número. No número 9 já tem um negócio do tipo: olha, o universo Marvel é coeso, porque os Vingadores vão atuar junto com os X-Men. Você tem o Casar, que aparece na versão 10. Né? Então, assim, você vai, por mais que seja lento e em vários momentos chato, você vai criando um universo que tá aqui, sabe? Ok, muita coisa foi construída depois, mas muito foi construído aqui, né? As bases sólidas dos X-Men foram construídos aqui, então só por isso já vale a pena ler. É difícil, é chato às vezes, mas vale a pena ler porque as bases estão ali, né? Então é legal saber aonde surgiu, como que os caras fazem o surgimento do fanático, como que os caras falam que o Xavier perdeu as pernas, né? Como que ele perdeu a mobilidade das pernas.
E falando sobre o professor Xavier, a gente pode chamar ele, pelo menos nesta primeira edição, e na metade da segunda, porque na metade da segunda ele morre, né? E, obviamente, ele, como qualquer outro super-herói, ele volta. Mas no meio da segunda, até quase o final da terceira, que é a última, ele tá morto, daí é menos ruim. Porque assim, o professor Xavier também se podia chamar ele de professor Deus Ex Machina. Porque assim, os caras estão lá, não tem como sair, e aparece o Xavier com um truque na manga que ele tinha pensado desde o começo. Aí também você fala, porra, tá, né? Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos para a próxima historinha. Então o professor Xavier ele tem esse esquema de ser um deus ex machina, de resolver todos os problemas. Inclusive, vou dizer pra vocês, se eu fosse um adolescente e o professor Xavier fosse meu chefe, mas nunca que eu ia aguentar. Velho chato do diabo. Chato. Chato. Ele sabe tudo e ele não conta nada. Tipo, tem um momento assim que ele morre. E daí, acho que um ano e pouco depois, ele reaparece. Ai, gente, eu morri só pra deixar vocês. Só pra eu me concentrar em outra coisa, vocês tiram minha concentração. E todo mundo fala: ai, que bom, prof. Porra! Porra, eu fiz teu funeral, eu chorei por você e você tá cagando pra mim? Né? Então, assim, a ideia do professor Xavier, nesse começo aí, ele é um velho, muito mais do que os mutantes, e ele é um babaca. Total. Kitty Pryde estava certa, anos depois. Professor Xavier é um babaca. Porque é muito chato, é um personagem muito chato. Assim, é legal, até para você entender como é que funciona, e assim, recomendo a leitura, recomendo fortemente a leitura, mas ele é muito babaca. Ele é muito babaca. Né? E toda hora ele tá meio Tia May, sabe? Toda hora ele tá quase morrendo, mas é ele que salva. É ele que salva a pátria sempre. Então, tem os momentos assim que você fala, meu, menos, né? Menos, senhor Stan Lee. Menos, senhor Jack Kirby. Né? Porque se o Kirby ele tem papel no desenho e tal, ele também tem papel nas cagadas, né? E assim, numas historinhas que você fala, porra, Deus Ex Machina que dá dó. Mas a partir do volume 3, que daí você já tem o Roy Thomas com o Neil Adams, em boa parte o Neil Adams, em boa parte não. Tem até uma coisa muito legal aqui. Bom, tem o Jim Steranko, que por um acaso eu abri na página aqui, ó. Porra, isso aqui é Jim Steranko puro, né? Você vê aquela pop art e tal, uma coisa meio Will Eisner. Mas você tem aqui o Barry Windsor Smith, que na época atendia apenas pelo nome de Barry Smith. E o cara copia, eu não vou nem dizer emula, ele copia o traço do Jack Kirby. Copia descaradamente o traço do Jack Kirby. Aqui, ó, Barry Smith. Um cara que ainda estava começando, emulando o traço. Aí é legal que acaba o traço, e daí você tem. Vamos pegar um mais pro final. Esse é o 2. Não, esse é o 3. E daí você tem um esquema muito mais tenso. Pô, tô tentando pegar uma página em especial que é muito bonita e chama atenção. Não tem como você não. Que é com o Sauron. Cadê? Poxa. A página que eu queria mostrar do Neil Adams. Ah, achei! Aí você tem umas coisas assim, ó. Neil Adams apavorando mesmo, né? O cara. Aí a coisa fica bem melhor. Quando o Roy Thomas assume, a coisa vai aos poucos melhorando. E quando o Neil Adams assume a arte, fica muito melhor. Aí parece com os X-Men que vieram depois, né? Com o Len Wein e depois o Chris Claremont. Porque no começo. É que assim, também no começo, todos os quadrinhos da Marvel era meio parecido, né? Já tem aquele livrinho do. Caramba, como é que é o nome do cara? Do Douglas Wolk, né?
todas as aventuras Marvel, que o Liber até já fez um review, que ele fala que o gibi da Marvel é uma mistura de gibi de monstro com gibi de detetive, de aventura, com gibi de romance. Então, todo gibi da Marvel, Demolidor, Thor, Homem-Aranha menos, mas Demolidor, Thor, Capitão América, X-Men, era tudo assim, eu a amo, mas eu não posso ficar com ela. E aqui é o Ciclope com a Jean Grey, né? Eu a amo, mas os meus olhos não me deixam ficar com ela. E a Jean Grey, daí nos pensamentos dela, eu o amo, mas ele não toma nenhuma providência. Sabe? Nossa, difícil, assim. Porque a gente tá em outro contexto, né? Naquele momento, amar é pra casar, né? Como Demolidor. Eu tenho que casar com a Karen Page, mas eu sou cego. Ou o Thor. Eu preciso casar, mas Odin não me deixa. E é tudo muito dolorido. E aqui também é muito dolorido a Jean Grey com o Scott Summers. Porém, no segundo volume, isso é resolvido. Assim, tipo, olha, em algum momento o Roy Thomas fala assim, os caras se gostam e um sabe do outro. E daí não fica muito evidente o momento em que eles ficam juntos. Mas a partir de um certo momento, eles estão juntos. E pronto, eles são um casal de namorados e pronto. Né? O código de ética não permitia que eles se beijassem, nem nada naquele momento, mas eles estão juntos. Então, a partir do momento, isso se resolve. E eu acho que é a primeira vez na história da Marvel que um casal se resolve, mesmo. Resolvido. Né? Estamos juntos e é isso. Né? Então, a minha impressão, lendo os 3 volumes, é que a coisa vai num crescendo, né? Porque se fosse só pelo número 1 mesmo, cara, já devia ter acabado, porque é chato. Mas daí a coisa vai melhorando, e quando termina no terceiro volume, nesse aqui, a coisa já é bem bacana. Já é bem legal. Né? Eu tô lendo muito gibi de super-herói, principalmente depois da pandemia, pela questão do escapismo mesmo, né? Porque a pandemia machucou as pessoas. E antes eu não gostava mais de gibi de super-herói. Falei, não, isso é chato. Tipo, não leva a nada, é só um escapismo bobo. E durante a pandemia eu descobri que sim, eu precisava de um escapismo bobo. É isso. Eu leio as histórias e já não lembro. Assim, tava folheando agora antes de gravar esse vídeo, o volume 1, nossa, eu já nem lembrava mais. Também eu li ele mais demoradamente porque cansa, né? Cansa. Ele é uma história e fala, tá, né? Mas, porra, é bem legal. É bem legal. A experiência no final das contas, é uma ótima experiência. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria ler para entender as bases da coisa, né? Começar do começo. O ponto é o seguinte: se você vai oferecer para alguém novo, tipo, seu sobrinho, seu filho, olha, vamos ler desde o número 1. Não faça isso. Porque essa pessoa agora, do século XXI, não vai dar conta dos X-Men da década de 60. Não dá conta. É muito lento, muito repetitivo, não sei se você percebeu, muito repetitivo. Então, assim, vai demorando. A partir do momento que eles começam a trocar de uniformes, que é Jean Grey que desenha os uniformes e tal, começa a ficar melhor. Quando o professor Xavier morre, então, aí fica legal mesmo. Porque ele era um empecilho. Eu acho que o Roy Thomas se ligou disso. Tipo, ele é um empecilho. Esse cara só atrapalha. Tanto que ele só volta, eu acho que faltando 2 edições para a revista ser... É isso mesmo. Com 2 edições só. Ou é uma? Ele volta na última edição. Quando eles já sabiam que ia encerrar. Aí tá, então vamos... Então tá. Volta aí o professor Xavier para encerrar, tanto que a página de encerramento... dane-se o spoiler. A página de encerramento é essa aqui, ó. Com o professor Xavier na cama e tal. Então, assim, o Roy Thomas se ligou que o professor Xavier era muito Deus Ex Machina e falou, não dá, né? Não dá. E cortou os caras. Aí, lógico que os desenhos, não importa quem seja, pode ser o Sal Buscema, que tem aqui também, pode ser o Jack Kirby, pode ser o Neil Adams, desenham crianças de 15 ou 16 anos, jovens de 15 ou 16 anos, como adultos musculosos, né? Então, assim, também,
Tem uma coisa assim, se você estudar anatomicamente também, parece o Chaves, sabe? Você tem que acreditar naquele mundo que aquele velho lá é uma criança. É a mesma coisa aqui. Você tem que acreditar que esse cara super musculoso, bombado, é um adolescente jovem. Tem 15, 16 anos, que não pode dirigir ainda. Né? O Homem de Gelo acho que tem 14 ou 15. Tem um momento que eles falam ali a idade dele. Difícil de encarar também, mas ok, vamos lá. Tudo pelo escapismo. Então é o seguinte, se você vai olhar pelo lado do escapismo, da diversão, do poxa, olha que legal como foi formado esse mundo, 10. Porra, vai fundo, é para você, é legal, é muito bacana. Se você for uma daquelas pessoas que quer uma aventura ágil, que a coisa anda, aí é melhor pegar as edições mais recentes, né? Eu não sei nem se as edições do Len Wein e as primeiras do Chris Claremont não são muito lentas para a galera que está aqui em 2024. Talvez seja melhor, sei lá, do Grant Morrison para frente, que é mais ágil, alguma coisa assim. Mas, fechando, adorei ter lido. Eu acho que foi uma baita experiência de leitura, sabe? Do começo até o run inteiro, né? 7 anos de Gibi dos X-Men, que fundou todas as bases, que se tem alterações dentro da própria história, que você começa a pensar para que serve cada personagem. Então, assim, valeu demais a pena. Demais. Se você já fez esse. Se você já leu esse run, pô, comenta aí embaixo, que eu acho que pode ser legal pra gente conversar. E é isso. Espero que você tenha curtido e até mais.